Mateus 10:5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo. Só até aí, os irmãos podem sentar. Como eu disse, o estudo da palavra essa noite vai girar em torno do capítulo 10 de Mateus, o capítulo inteiro, do verso 1 ao 42, e vai girar exatamente em torno principalmente do que diz o versículo 6. Porque essa noite, amados, nós queremos falar do dever de um líder. O dever de um líder, de um pastor, de um líder, de um ministério. É um dever dele, não é um favor, não é uma opção dele, mas o dever dele é preparar novos líderes. Um pastor, um líder que não prepara novos líderes, ele não fez nada no seu ministério. Pastor, um líder que morre sem preparar outros líderes, ele não fez nada no seu ministério. E nós queremos tratar sobre isso essa noite e mostrar que, sem dúvida alguma, enquanto Jesus esteve na terra, ele foi o maior líder de toda a história. Já ouviu falar, tudo que ele fez, seus exemplos, sua ousadia, sua conduta, sim, e tudo mais. Mas algo que nos chama a atenção no ministério de Jesus, no Jesus líder, é a preocupação que ele teve em formar novos líderes, em formar líderes, em capacitar líderes que conduziriam sua igreja num futuro próximo. Jesus treinou os seus discípulos, e treinou aqueles que ele futuramente ia designar para líder da sua igreja, aqueles que seriam seus instrumentos para propagar a sua mensagem ao mundo. E nós podemos ver, amados, as recomendações de Jesus, as orientações de Jesus, as suas instruções, exortações, aqueles que ele estava preparando para serem líderes futuramente. E em muitas ocasiões nos evangelhos, por exemplo, Mateus 28, do 18 ao 20, Marcos 16, do 15 ao 18, Lucas 10, do 1 ao 16, Atos 1, 7 e 8, nós vemos ali Jesus dando orientações, instruções, exortações aos futuros líderes da igreja. E uma das passagens mais completas que mostra esse treinamento de Jesus, essa ação de treinar discípulos, de treinar seguidores para se tornarem líderes, está em Mateus 10, do 1 ao 42. Porque para que um ministério pessoal ou coletivo tenha êxito, é preciso que os seus discípulos, líderes e liderados, sejam treinados. Sim, se não for treinado, não tem como ter um ministério de êxito, um ministério de sucesso, um ministério abençoado, um ministério para a glória de Deus. É preciso que haja um treinamento. Todo mundo que vai exercer uma liderança, seja ela qual for, que vai exercer uma função eclesiástica no corpo de Cristo, ele precisa antes ser instruído, ele precisa antes ser treinado. Só que eu não quero limitar essa palavra essa noite apenas a uma liderança eclesiástica, que fala que alguém que lidera a igreja, tipo um presbítero, um pastor, um evangelista, um diácono. Mas eu quero falar também, obviamente, que todo cristão, ele tem em si um certo, como eu posso dizer, um certo lado de liderança, uma certa face de líder. Porque quando nós nos convertemos, quando Deus nos resgata, se revela a nós, irmãos, nós passamos a ter o desejo, a vontade de que nossa família seja resgatada. Nós passamos a ter o desejo, a vontade de que nossos amigos sejam resgatados, de que nossos colegas de trabalho sejam resgatados. Aliás, a gente passa a ter o desejo, a vontade de que mais pessoas que nós muitas vezes nem conhecemos sejam também resgatadas. E a gente acaba exercendo, entre aspas, de uma forma indireta, o papel de um líder. Quando você chega no lugar para pregar, para ministrar a palavra, seja no hospital, seja num ambiente público ou privado, assim você tem a permissão de estar lá pregando, você está ali na posição de iminência, você está ali na posição de um líder, de alguém que está influenciando, de alguém que está instruindo, de alguém que está ensinando. Você está ali na posição de um líder. Quando você é resgatado e está dentro da sua casa, e você sente-se no dever de pregar para a sua família, para os seus filhos, para o seu marido, para o seu esposo, para os seus familiares,
você está ali exercendo uma posição de liderança, você está ali exercendo uma posição de alguém que quer ser um instrumento de Deus para resgatar aquelas pessoas, para resgatar a sua família. Então, todos nós, irmãos, seja de uma forma direta, como um pastor, um presbítero, um evangelista, ou seja de uma forma indireta, como eu acabei de colocar, dentro do nosso lar, o nosso trabalho, nós exercemos um papel de liderança. Então, nós precisamos aprender essa noite, com essa passagem de Mateus, capítulo 10, a respeito de ser um líder. Temos aqui vários homens de Deus que já são consagrados ao ministério. Temos aí outros irmãos que têm um chamado também para exercer liderança, que não foram ainda reconhecidos pela igreja, mas que um dia no tempo de Deus serão. Há outros que talvez não vão exercer uma liderança no corpo do presbitério, do ministério, da igreja, mas que vão exercer uma liderança de alguma forma. De repente, algum dia você vai ser, por exemplo, o dirigente do departamento de missões. De repente, um dia você vai ser um dirigente de um círculo de oração, um dirigente de um grupo de senhoras, de um grupo de senhores. Você vai ser um auxiliar do departamento missionário, evangelístico, enfim, departamento de crianças, enfim. Então, todos nós podemos em algum momento da nossa vida ser chamados por Deus para exercer uma liderança em algum setor dentro da própria igreja, ou mesmo dentro da própria sociedade. Porque quando um crente, irmãos, por exemplo, um crente que está trabalhando, vamos dizer, num colégio, você é um professor, por exemplo, trabalha num colégio aí, um colégio normal, governo do estado, e ali todos os demais colegas professores não são convertidos, você está ali como um tipo de líder espiritual para levar aquelas pessoas a Cristo. E assim é em qualquer lugar que você trabalhar. Você está trabalhando num lugar, você conhece a Cristo, é convertido, você está ali como uma espécie de líder, como um tipo de líder espiritual para conduzir aquelas pessoas a Cristo. Então nós precisamos, irmãos, entender e ver as instruções, exortações, admoestações, orientações que Jesus deu aos seus discípulos ou aos seus futuros líderes. E nós vamos aprender que ser um líder, que liderar de alguma maneira, direta ou indiretamente, em casa ou na igreja, isso não é um papel simples, não é um papel comum, não é um papel fácil de se desempenhar. Nós precisamos de fato da graça de Deus e das instruções do Senhor, porque nós vamos nos deparar, queridos, com situações inusitadas, nós vamos nos deparar com situações problemáticas, nós vamos nos deparar com situações contraditórias, nós vamos nos deparar muitas vezes em situações constrangedoras, enfim, e nós vamos precisar. Algumas vezes nós vamos ser perseguidos, vamos ser mal interpretados, enfim, o líder, seja ele, como eu disse, numa posição direta. O que é um líder numa posição direta que eu estou colocando nessa noite? Um pastor, um presbítero, um evangelista, um diácono, um obreiro da igreja, ou numa posição indireta, como eu acabei de colocar, uma liderança que você exerce em casa, no trabalho, enfim, nos lugares da sociedade que você frequenta. Então você precisa entender que para exercer esse seu papel de cristão, de líder, que conduz pessoas a Cristo, que leva o evangelho, que é um instrumento de Deus para levar a palavra de Cristo, a palavra da salvação, você precisa entender que nós vamos nos deparar com os mais diversos tipos de situações. Então, nós vamos ver como é que Jesus, o líder dos líderes, o sumo pastor, o grande líder, como é que ele procedeu na escolha dos seus liderados, que futuramente seriam líderes, e como é que ele instruiu eles. Então, primeira coisa, nós, do versículo 3, até o versículo 1, aliás, até o versículo 3, diz assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsar e para curarem todas as enfermidades e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses: o primeiro Simão, chamado Pedro, André seu irmão, Tiago filho de Zebedeu, João seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus o publicano, Tiago filho de Alfeu e Lebeu apelidado Tadeu.
Então, do verso 1 até o verso 3, nós vemos aqui Jesus escolhendo as pessoas que ele vai treinar para ser futuros líderes da sua igreja. E entenda bem, é Jesus quem escolhe, não é simplesmente um desejo do coração do homem em querer ser um líder, em querer exercer liderança. É uma escolha que vem de Deus, é uma escolha que vem do Senhor. Então Jesus escolheu, e para escolher, a Bíblia diz em Lucas capítulo 6, do verso 9 ao 16, que Jesus antes orou. Antes de escolher, ele orou. Ou seja, antes de nós escolhermos alguém para exercer um ministério eclesiástico dentro da igreja do Senhor, nós precisamos antes orar. Precisamos orar. Contudo, mesmo orando, entre os 12 que Jesus escolheu, estava ali Judas, o filho do diabo. Jesus disse: o único que se perdeu foi Judas, foi o filho do diabo, o filho da perdição, que se perdeu. Então, com isso, obviamente, Judas estava ali por um propósito pré-determinado por Deus. Havia uma profecia a se cumprir, tinha que haver um traidor no meio dos 12, e Deus não podia ficar lá do céu torcendo. Quem que vai trair Jesus? Não, Deus já tinha tudo programado, tudo preparado. Mas com isso a gente aprende o quê? Que mesmo orando para escolher quem vai exercer uma liderança dentro da igreja, nós algumas vezes pode estar no meio desses escolhidos um filho do diabo. Pode estar, pode sim. Isso a gente aprende já nessa primeiro versículo. E no verso 5, Jesus fala o seguinte: Jesus enviou esses 12, lhes ordenou dizendo: não ireis pelos caminhos da gente, nem entreis nas cidades samaritanas. Então no versículo 5, Jesus inicia aqui suas recomendações e orientações, instruções e exortações aos seus futuros líderes da sua igreja, sim, mas é importante observar que os discípulos obedeceram e fizeram exatamente como Jesus ensinou. Se observe que Jesus aqui, ele primeiro escolhe, chamou: vocês vão ser líderes, vocês vão ser futuros pastores, futuros obreiros, futuros missionários, futuros evangelistas, futuros diáconos, enfim, venham cá. Aí agora Jesus inicia a sua instrução. E no momento que Jesus inicia a sua instrução, como líder, ele se sente na obrigação de fazer isso, porque afinal de contas Jesus vai ter que partir e voltar para o Pai, e ele não pode deixar a sua igreja aqui de qualquer jeito. Nenhum líder está aqui na terra para sempre. Todo líder um dia vai ter que morrer. Então ele ora a Deus, escolhe aqueles que ele vai treinar, e no momento que ele começa a treinar, da parte dos liderados que foram escolhidos para serem futuros líderes, existe o quê? Uma atenção nas instruções, o desejo de aprender o seu papel, o desejo de aprender a sua função, o desejo de aprender o que ele vai ter que fazer na obra do Senhor. Porque se eu não parar para dar ouvidos à instrução, amado, eu jamais poderei desempenhar ou desenvolver ou realizar o meu papel como um futuro líder bem sucedido. Antes que eu possa exercer a minha liderança, seja uma liderança direta, como um pastor, um obreiro, um diácono, presbítero, evangelista, ou uma liderança indireta dentro da minha casa, dentro do meu lar, local de trabalho, nos lugares que eu evangelizo, antes de eu fazer isso, eu preciso de instruções, e para que eu possa aprender essas instruções, receber essas instruções, eu tenho que dar atenção àquilo que os meus líderes estão passando para mim, amém? Tenho que ter vontade de aprender, de realmente querer ouvir, para fazer exatamente como está sendo instruído, como está sendo orientado. Somente quando um liderado ouve o ensinamento, como ser um líder, como fazer, e ele, qual o seu papel na obra, e ele ouve direitinho e aplica direitinho, somente assim ele vai ter êxito no seu ministério. Somente assim ele vai ser, vamos dizer, bem sucedido no seu ministério, porque ele prestou atenção e aprendeu e executou exatamente como ele havia aprendido. Um grande problema, irmãos, é que 2 problemas nos liderados.
é que muitas vezes não param para ouvir, ou se param para ouvir, não realizam conforme aprenderam. E os apóstolos não, eles ouviram, pararam para ouvir, tiveram o desejo de ouvir e aprender, e quando estavam exercendo o seu trabalho, fizeram exatamente como Jesus lhes havia ordenado. Por isso, o ministério daqueles homens foi um ministério de êxito. Nós não poderemos, igreja, seja que os evangelistas, pastores, presbíteros, diáconos, obreiros, seja vocês, ovelhas, irmãos, não poderemos jamais ter êxito no trabalho que realizamos do Senhor, sem que primeiro aprendamos e sem que segundo coloquemos em prática da forma como aprendemos. Se nós pararmos para aprender e realizarmos como aprendemos, não tem perigo do nosso ministério não ter êxito, não tem o menor perigo. Alguns acabam não fazendo assim, mas é importante que seja feito, em nome de Jesus. Por isso, entre um ministério e outro, você observe que entre, por exemplo, um obreiro e outro, você percebe muitas vezes que há algum que se destaca mais do que o outro. Isso não quer dizer que um é melhor do que o outro, mas quer dizer apenas o quê? Que ele parou, ouviu, aprendeu e está fazendo exatamente como ele aprendeu. Isso vai fazer com que ele obreiro se destaque, vai se destacando. Você lembra de Paulo? Que Paulo ouviu, aprendeu, executou direitinho, e foi um dos maiores líderes do cristianismo. Então, amados, a partir do versículo 5, como a gente falou, Jesus inicia suas orientações e os discípulos pararam para ouvir. Aí no verso 5 e 6, Jesus vai começando aqui as primeiras instruções. Ele diz assim, na parte B do verso 5: não ireis pelo caminho da gente, nem entreis em cidade samaritana, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, primeira coisa que Jesus faz, primeiro ele escolheu, chamou, agora ele está instruindo, para poder depois da instrução eles irem fazer a obra. E aqui a primeira instrução que Jesus dá a eles é o seguinte: aonde eles não devem entrar, e os caminhos que eles não devem ir, e os orienta aonde eles devem trabalhar. Olha que coisa interessante, irmão. Jesus instruiu: olha, vocês não devem entrar nesses lugares, não devem ir por esses caminhos, e os orienta onde eles devem trabalhar. Isso é importante, amados. Por exemplo, às vezes, pela falta dessa observação, de repente o líder esquece dessa orientação, isso acaba prejudicando os futuros líderes, ou os liderados que estão indo a uma missão. Ou, de repente, o líder dá essa instrução, essa orientação, mas os liderados não ouvem, não dão ouvidos. Por exemplo, um certo pastor, amigo meu, falou que certo dia 2 jovens começaram a evangelizar assiduamente em um bordel. E assiduamente, continuamente, todos os sábados eles estavam ali evangelizando naquele bordel. No bordel é um lugar de bebedeira, é um lugar de prostituição, é um lugar de sexo ilícito, onde as mulheres estão ali esperando alguém, querendo algum dinheiro para poder fazer sexo com eles. E aqueles jovens foram por algumas vezes exortados a não irem mais àquele lugar, a não entrarem mais naquele ambiente. Já está bom, já foram uma vez, já chega, não precisa ir mais. Mas eles teimaram, eles insistiram em ir, e resultou em que, irmãos? Resultou na queda dos 2 jovens. Porque há caminhos, irmãos, pelos quais não devemos ir, e há lugares pelos quais nós não devemos entrar. E nós precisamos entender isso, amém? Precisamos entender isso. E Jesus orientou aonde eles deviam trabalhar, nos lugares que fossem convenientes. Por exemplo, é conveniente o presbítero Clésio vai na moto dele sozinho, para aquelas prostitutas ali da Francisco Sá, e para ali ficar evangelizando elas? Não é conveniente. Mas se o presbítero Clésio estivesse com a esposa dele do lado, e parasse lá junto àquelas prostitutas na Francisco Sá, aí sim seria conveniente.
Então os irmãos entenderam isso. Então nós precisamos ter esse discernimento, precisamos entender isso. Eu espero que os irmãos já vão recebendo as instruções essa noite, porque é o intuito dessa mensagem essa noite, para os líderes, futuros líderes e para toda a igreja como um todo. Um pastor aqui no Brasil, ele com a sua esposa tinha uma amiga em outro país, que eu não me lembro qual país era. Isso é um fato, não é uma história inventada. E essa amiga dele estava com um problema. Estava um problema e estava passando uma certa dificuldade numa determinada área da sua vida. E esse pastor viajou para lá, para um congresso, para uma viagem, e aproveitou a viagem para ir lá visitar essa amiga, sim, a esposa dele. E ele, no período que ele passou lá naquele país, lá naquele lugar que eu não me recordo, ele passou vários dias visitando aquela colega. E no que ele passou vários dias, um dia, 2 dias, 3 dias, visitando aquela amiga, aquela colega, da situação que ela está vivendo, tá, um problema, atravessando uma dificuldade, sensível, sensibilizada, carente, ali de repente, aquele homem cai em adultério com aquela mulher. Faltou ele atentar para a instrução de Jesus: há caminhos que nós não devemos ir, há lugares que nós não podemos entrar sozinhos. Por isso muitas vezes Jesus nos orienta a ir de 2 em 2. Aqui mesmo em Mateus 10 Jesus mandou de 2 em 2. Em Lucas 10 Jesus mandou novamente 70 e mandou de 2 em 2. Em Eclesiastes uma passagem diz que é melhor serem 2 do que 1. Então sempre é melhor ir. Nós temos que entender isso. No versículo número 7, Jesus diz o seguinte: indo pregar e dizendo, é chegado o reino do céu. Então Jesus também, irmãos, nos instrui sobre o que nós devemos pregar. E a mensagem por completo, desde a primeira até a última, tem que girar em torno de quê? Do reino dos céus. De ide, e pregai, e anunciai o reino dos céus. Dizei que o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está chegando. Foi a mensagem de João Batista. Se você vê a mensagem de João Batista, se arrependa porque o reino de Deus está próximo. Foi a mensagem de Jesus: se arrependa porque o reino de Deus está próximo. Foi a mensagem dos 12 aqui, foi a mensagem dos 70, foi a mensagem dos apóstolos, livro de Atos: se arrependa porque o reino de Deus está próximo. Então toda a mensagem girou em torno de quê? Do reino dos céus. Então Jesus, ele nos instrui, irmão, ele nos instrui o que nós devemos pregar. Então a nossa mensagem, por mais seja uma mensagem de consolo, de conforto, mas ela nunca pode ser uma mensagem triunfalista. Ela nunca pode ser uma mensagem sensacionalista. Pode ser uma mensagem de consolo? Pode. Pode ser uma mensagem de conforto? Claro que pode. Há pessoas que precisam ouvir uma mensagem de conforto, há pessoas que precisam ouvir uma mensagem de consolo, mas tem que girar em torno da esperança do reino celestial. Então essa é a instrução que ele nos dá, e a instrução que nós recebemos essa noite. Então você vai pregar num culto campal, a mensagem deve girar em torno do reino do céu. Você vai pregar uma doutrina para a igreja, por mais que a doutrina ela fale de assuntos que está preocupada em preparar a igreja para a entrada no reino do céu. Então deve girar em torno do reino do céu. A intenção deve ser sempre essa. Nós não podemos jamais, irmão, cair na tentação de querer pregar, para ganhar crédito, para ganhar aplausos, elogios. Não podemos cair na tentação jamais de querer pregar para poder ter a agenda cheia, de cobrar cachê, de vender CD, DVD, livro, revista, blá 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 blá. Não, nós temos que nos preocupar, irmãos, em pregar a mensagem do reino dos céus. Que se a igreja atual estivesse fazendo isso, a mensagem do reino de Deus estaria aí, meu irmão, em alta nessa geração. Mas infelizmente a mensagem do reino de Deus está muito pequena, a porcentagem muito pouca nessa geração. Mas então, enfim, líderes que estão aqui reunidos esta noite, você líder que acompanha nessa pregação aí pelo nosso canal do YouTube, enfim, pela nossa web rádio, entenda, essa é a mensagem que Jesus nos instruiu a pregar. Nós estamos aqui apenas reverberando aquelas instruções que Jesus já deu. Eu estou aqui como pastor dessa igreja, pela misericórdia de Deus, para exercer o meu trabalho, a minha obrigação, não é um favor, é uma obrigação que eu tenho de formar líderes, e minha obrigação é de reverberar, de passar simplesmente, puramente,
o que o nosso Senhor, o nosso líder, que é Jesus, passou para nós. Então no verso 8, Jesus dá a seguinte instrução: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Então aqui Jesus dá o que aos seus líderes? A capacitação para exercer o ministério, a liderança. Lembra que Jesus disse ao seu discípulo: fique na cidade até que do alto sejam revestidos de poder. Vocês não podem sair para exercer a liderança, vocês não podem sair para exercer o ministério sem que antes vocês recebam a capacitação, sem que antes você esteja esmerado no dom que você vai exercer. Então Jesus aqui ele confere autoridade e armas espirituais para enfrentar o inimigo, que são os dons. 1 Coríntios 12, do 1 ao 11, fala dos dons espirituais. 2 Coríntios 10, verso 4, diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Então nós podemos exercer a liderança que Deus tem nos entregado, porque Ele nos capacita a exercer. Só que muitas vezes, irmão, a gente não sabe que está capacitado, a gente teme, a gente fica como Moisés: não, Senhor, eu não posso, não, Senhor, eu não sei. Mas poxa vida, é Deus quem está te escolhendo, é Deus quem está te comissionando. Se Deus te escolheu e te comissionou e te enviou, tão somente, como Ele diz, abra a boca que eu a encherei. Tão somente vai, que o Senhor usará. Nós nunca vamos, irmãos, nos sentir capacitados por nós mesmos. Quando Moisés se sentiu capacitado, ele estava no Egito, tinha 40 anos de idade, instruído em todas as línguas, ele falava várias línguas de várias nações. Moisés era instruído em toda a ciência do Egito, em várias culturas de várias nações, era um homem muito culto, muito capacitado, e ele sentia-se capacitado para liderar o povo. Só que não era o tempo de Deus, não era aquele tipo de capacitação que Deus queria, aquela capacitação dada pelos homens. E Moisés estava lá inchado, todo se achando que era os príncipes do Egito. Eu estudei desde a infância, eu tenho capacidade, se sentia capacitado. Foi preciso Deus levar Moisés a passar 40 anos no deserto, morando lá com seu sogro Jetro, cuidando de ovelha, lá no lugar bem em cima. 40 anos depois, sem acesso a um livro, sem acesso às coisas que um erudito precisa para aprender. E ali Moisés se esvazia do intelecto humano, do conhecimento humano que ele havia adquirido, e ali se esvazia. E quando Moisés está vazio, sentindo-se despreparado, incapacitado, Deus age, dando a ele a capacidade do Espírito Santo. Então Deus, irmão, Ele nos dá as armas, Ele nos capacita, e Ele já tem nos entregado, amém, igreja? Ele já tem nos dado, nós já temos essa capacitação, nós já temos essas armas que Deus nos deu. Você só precisa crer, e entender que você tem, pelo Espírito de Cristo. No verso 9 ao 10, ele diz o seguinte: não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vosso cinto, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. O que Jesus está querendo dizer aqui para eles, Que eles não devem se preocupar em levar dinheiro para suprir suas necessidades, que eles não devem se preocupar em armazenar, o alforje era para guardar comida, eles não devem se preocupar em armazenar alimento, pois ele diz que o trabalhador em exercício do ministério é digno do seu sustento. Ou seja, se você vai enviado para algum lugar, para fazer alguma obra, fazer algum trabalho, vai viajar, ele vai pregar lá em Madalena, olha, você não precisa se preocupar em ir no banco, tirar dinheiro, ou passar um mês juntando dinheiro para comprar passagem, não, ele vai em pleno exercício do seu trabalho ministerial, então ele é digno de receber o sustento, a passagem, a estadia, o suprimento necessário. Então ele não tem que preocupar em juntar comida para levar, em juntar dinheiro para levar. Ele diz que o obreiro, em exercício do seu trabalho, da sua missão, do seu ministério, ele é digno de receber o seu sustento.
Então a gente não deve, irmãos, nos preocupar se Deus, por exemplo, nos chama para ir, sei lá, para alguma cidade do Ceará, para algum estado do Brasil, para algum lugar do mundo. Se Deus quer nos enviar por intermédio de um ministério, de uma igreja, tá? Então a igreja que se preocupe em prover o sustento daquele obreiro que vai exercer o seu trabalho, o seu ministério. No verso 11, ele disse o seguinte: em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurais saber quem nela seja digno e hospedai-vos. Hospedai-vos aí até que vos retireis. E Jesus orienta o que aqui nesse versículo? Jesus orienta onde nós devemos nos hospedar e o tempo em que devemos ficar hospedado. Primeiro ele diz: nós não podemos ficar em qualquer lugar, mas em lugares dignos de um bom testemunho. Lá em 1 Tessalonicenses 5:22 ele diz: abstenham-se de toda aparência do mal. Você não vai viajar para fazer a obra de Deus, né? E se hospedar em qualquer lugar. Em qualquer lugar eu digo, por exemplo, você não vai se hospedar num motel, por exemplo, né? Você não vai se hospedar num motel. Isso não vai dar dignidade a você que está ali fazendo aquele trabalho. Então é preciso a gente, o liderado que vai numa missão para realizar um trabalho. Isso é muito importante. Isso aqui é muito importante, principalmente para os irmãos, né, que já são enviados para um canto, para outro, para pregar. E vocês têm que entender que não é em qualquer lugar que vocês podem pousar, que vocês podem se alojar. Vocês têm que procurar um lugar digno de receber vocês, tá? Um lugar digno no sentido de quê? No sentido de moral, não é no sentido de riqueza, de ouro, de prata, não. No sentido de moral, tá? Um lugar que lhe dê um bom testemunho, né, que você está ali. Como eu disse, você não vai se hospedar num lugar inadequado, lugar inapropriado, que passe uma má aparência, né? Que passe um mau testemunho. No verso 12 ao versículo número 13, verso 12 e 13, ele diz o seguinte: e quando entrares em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Então no verso 12 e 13 ele nos ensina como chegarmos numa casa para evangelizar. Ele diz: nós devemos chegar em todas as casas que nós chegar, nós temos que chegar em paz, temos que chegar ministrando a paz. Nós não temos que chegar ali para brigar com ninguém, não temos que chegar ali para guerrear com ninguém. Aquelas pessoas não são nossas inimigas, aquelas pessoas não são nossos adversários. Então a gente tem que chegar em paz, tem que chegar na paz, não com afronta, né? Não lançando já pedras, ou lançando talvez palavras duras, né? Mas chegar na paz. Olha como é que Paulo se portou na cidade de Atenas. Paulo estava numa cidade totalmente idólatra, numa cidade totalmente prostrada diante de ídolos, de imagens de escultura. E o espírito de Paulo se revoltava dentro dele ao ver tanta idolatria. Mas quando Paulo se colocou diante da multidão daquela cidade para ministrar, Paulo não xingou os ídolos deles. Paulo procedeu com sabedoria, como quem estava ali numa missão de paz, para semear a paz, a doutrina da salvação. Paulo disse: olha pessoal, eu estive observando aqui que vi que vocês são muito religiosos, e eu vi vários altares aqui, e um desses altares eu vi o Deus desconhecido, e é exatamente esse Deus aqui que eu estou pregando para vocês, que eu estou anunciando para vocês, o Deus que vocês adoram sem conhecer, e eu conheço, eu quero falar dele para vocês. Então Paulo foi entrando dessa maneira, na paz, na sabedoria, para poder ali colocar ali o evangelho da salvação ali. Isso é importante, irmãos, amém? Nós não podemos chegar nos lugares para pregar xingando o povo, é ou não é? Mas eu tenho que dizer a verdade. Calma, tem que dizer a verdade, mas diga a verdade com sabedoria, diga a verdade com prudência, com calma, com a direção de Deus. Sim, não precisa chutar, né? Ou quebrar a imagem de Maria. Então, amados irmãos,
Então ali Paulo, né? Ele em Antioquia da Psídia, lá em Atos 13, dos 50 ao 52. Aliás, né? Eu já estou aqui pulando já para esse acontecimento que eu narrei, aconteceu, foi na cidade de Atenas, na Grécia. No verso 14 e 15, Jesus dá outra instrução. Então você entendeu, irmão? Vai chegar nos lugares pregando, quer dizer, você não vai chegar no lugar, essa imagem é amaldiçoada, tu sabia disso? Não vai. Os irmãos tinham um trabalho lá no interior, na época, lá num lugar chamado Alegre, né? Que inclusive lá onde nasceu meu pai, é um lugar onde a minha infância eu ia muito para lá, brincar e tudo mais. Aí os irmãos começaram um trabalho lá do outro lado lá, dessa região chamada Alegre, lá em Itatira. E lá a mulher era crente, mas o marido não era. E o marido era idólatra. E eles iam para a casa deles evangelizar. Até que um dia um dos irmãos disse: essa imagem é amaldiçoada. Cadê a sabedoria? Cadê o entendimento para poder orientar aquele homem que aquela imagem amaldiçoada é amaldiçoada? É. Ela é uma maldição daquela casa? É. Mas você poderia ter dito isso de uma forma muito mais sábia, bíblica, e quem sabe até convencer aquele homem, pela operação do Espírito Santo. Então a gente precisa ter essa sabedoria para instruir. Verso 14 e 15, ele diz o seguinte: e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para os países Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. O que Jesus está nos instruindo agora? Como nós devemos proceder em caso de nós e a nossa mensagem sermos rejeitados numa cidade ou numa casa. Ele usou o simbolismo, né? Sacudir o pó das sandálias em protesto. Então Jesus diz que se formos num lugar pregar, numa casa ou numa cidade, e aquele local não receber a nós, por sermos discípulos de Cristo, e não receber a nossa mensagem, ele disse claramente: nós podemos protestar contra eles, na presença de Deus. Nós vemos Paulo, por exemplo, lá em Atos 13, do verso 50 ao 52, estava em Antioquia da Psídia. Paulo estava pregando a palavra e simplesmente aquela cidade se levantou contra eles. E o texto diz que Paulo sacudiu o pó dos seus pés contra aquela cidade, em protesto, em testemunho, Então, Jesus nos deu aí esse direito de protestar diante de Deus contra aqueles que não nos receberem. Porque alguém não querer me receber por outros motivos, tudo bem. Mas não querer me receber porque eu sou um discípulo de Cristo, porque eu trago a mensagem do Evangelho, e além de não querer me receber porque eu sou um discípulo de Cristo, trago a mensagem do Evangelho, ainda por cima também desprezar a mensagem que eu trago da parte de Deus, a mensagem genuína e verdadeira. Então Jesus já disse que sobre eles haverá um juízo duríssimo. Então a gente pode protestar contra eles, porque eles já estão endurecidos e condenados em si mesmos. No versículo 16, Jesus diz o seguinte: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Olha como o trabalho, como exercer liderança é árduo. Jesus não escondeu isso não. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acho interessante, irmão, que Jesus não escondeu. Jesus não disse: olha, vai ser um mar de rosa. É como aquele hino da herege Damares, né? É só vitória, é só vitória. Jesus não falou nada disso. Jesus disse: olha, vai ser pedreiro, o negócio vai ser estreito. Vocês vão estar ali como ovelha no meio de lobos. E ele nos alerta isso. Nós vamos estar como ovelha no meio de lobos. Ovelha no meio de lobo é presa e não predador. Ovelha no meio de lobo, irmãos, é alimento. Ovelha no meio de lobo é aquele que sofre, mas que não revida. Não tem como uma ovelha revidar um lobo. Não tem como. Então, ovelhas no meio de lobo, ele já está mostrando que a nossa conduta deve ser
como ele diz aqui, prudente como as serpentes e simples como as pombas. Prudentes como as serpentes, prudente, ou seja, demonstrar cautela, ser cauteloso, ajuizado, se prepara de maneira antecipada, é uma pessoa precavida. O sujeito prudente está sempre preparado para as dificuldades. Se a pessoa que é prudente, ele sabe que vai ter dificuldade, ele se prepara para elas. Ele sabe que vai ter adversidade, sabe que vai ter lutas, sabe que vai ter reveses, sabe que vai vir lobos para cima dele, e ele já entra sabendo daquilo e preparado espiritualmente, psicologicamente para aquelas situações. Não é levando um revólver, uma faca, mas é preparado psicologicamente e espiritualmente. Todo líder, irmãos, sofre como ovelha no meio de lobo. Todo mundo. Se exerce liderança, seja como for, uma liderança direta, uma liderança indireta, você tenta evangelizar, tenta viver o evangelho, pregar a palavra de Deus pura, genuína e verdadeira, vai ter lobo aí em cima de você. Então você tem, quer ser líder? Quer ser reconhecido pela igreja para exercer tal função eclesiástica? Quero. Quer se colocar como uma liderança da sua casa, no local de trabalho, liderança espiritual, para pregar o evangelho àquelas vidas e conduzi-las a Cristo? Quero. Aliás, você já tem se colocado nessa posição lá espontaneamente. Então entenda que você precisa ser prudente. Você precisa estar preparado. Se preparar com antecedência para as dificuldades que surgem. Para que quando chegar a dificuldade você não venha, eu vou desistir. Não. Você vai saber, vai haver dificuldade, vai haver tempestade, vai haver temporal, vai haver luta, vai haver dificuldade. Eu vou pregar, eles não vão aceitar. Eu vou pregar, eles não vão querer ouvir. Eu vou pregar, eles vão zombar de mim, vão me chamar de irmão, vão me chamar de aleluia, vão me chamar de glória a Deus, vão fazer rodinha para zombar de mim, para mangar de mim. Mas eu estou preparado psicologicamente, espiritualmente. Tem que entender isso. Não é ir lá e depois voltar chorando. E por que disseram isso, falar aquilo? Não, irmão, entenda. Jesus já instruiu os seus discípulos. Olha, eles vão fazer isso, vão fazer aquilo com vocês. Vocês estão como ovelha do meio de lobo, mas vocês sejam prudentes. Ou seja, vão sabendo que isso vai acontecer. Sejam cautelosos, se preparem para isso. E simples como as pombas. Simplicidade, Jesus está mandando a gente ser natural, ser nós mesmos. Eu sei, irmãos, que uma das coisas que eu vou colocar no curso que nós vamos dar para os pregadores, que todos nós somos influenciados por alguém. É inevitável. Um é influenciado pelo Paulo Júnior, outro é influenciado pelo Hernandes Lopes, outro é influenciado pelo Augusto Nicodemos, esses líderes que estão em iminência, que estão aí na mídia, homens que têm aí, os seus vídeos estão aí com milhões de acesso, e a gente admira, lê os livros, escuta as pregações, as doutrinas, valoriza, admira, e a gente é influenciado de alguma maneira. Agora, uma coisa que a gente não pode querer ser, meu irmão, é eles. Perder a nossa identidade para manifestar uma identidade que não é a nossa. Então nós temos a naturalidade, irmão. Nós temos que ter o nosso próprio jeito, nossa própria forma, nossa própria maneira. Não devemos ser um plágio. Eu sou plágio do Paulo Júnior. Não. Eu sou plágio do Hernandes Lopes. Não. Eu sou Jardel, eu sou Clésio, eu sou Zezinho, eu sou Heitor. Esse é o meu jeito, essa é a minha forma de ser, de agir, de pregar, de ministrar. Então, ser natural, modesto, espontâneo, sem malícia, singelo, puro, sincero, discreto. Então, ele diz que nós temos que ser assim. A liderança tem que proceder dessa forma, dessa maneira. No verso 17, ele diz o seguinte: acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Olha o que Jesus fala aqui. Ele diz que devemos ser cautelosos quanto aos homens, irmãos. Ou seja, devemos agir com cuidado, de modo que possamos prever o mal, ou um dano, ou um perigo que os homens possam nos causar. Nós não podemos confiar totalmente nas pessoas sem que antes conheçamos suas verdadeiras intenções e propósitos. Irmãos, dos contemporâneos de Martinho Lutero do século XVI, chamado William Tyndale, na Nova Inglaterra,
trabalhando ali para propagar a doutrina reformada. O William Tyndale, ele estava fazendo algo, ele ficou conhecido como fora da lei de Deus. Se você procurar na internet, um filme no YouTube, algum comentário, colocar o fora da lei de Deus, vai cair. William Tyndale, é ele. Por quê? Ficou conhecido como fora da lei de Deus, porque o William Tyndale conseguiu convencer uma gráfica a ir contra a lei, contra as leis da igreja romana e do Estado, do rei, da monarquia, que é reproduzir o Novo Testamento na língua comum do povo, e era proibido, era contra a lei. E o William Tyndale conseguiu fazer isso, e o Papa baixou um decreto, que era a cabeça desse homem: nós vamos queimar ele. O William Tyndale passou a fugir, passaram a perseguir Tyndale, passaram a queimar os livros dele onde encontrava, prender os amigos dele, torturar os amigos dele. Cadê ele, cadê ele, cadê ele? E ninguém dizia: eu não sei para onde ele foi, para onde é que ele vai, cadê ele? Eu não faço ideia. E o William Tyndale estava escondido, até que um camarada foi pago pelo clero romano, da igreja católica, para se passar por amigo de Tyndale. Conseguiu saber a cidade que Tyndale estava, chegou lá. Eu quero ver Tyndale, eu quero falar com Tyndale, eu acredito nas mensagens dele, eu quero estar junto com ele. E chegou lá na casa onde Tyndale estava, disseram. E Tyndale: que bom, entre, jante conosco. E Tyndale recebeu aquele homem e hospedou na casa dele, irmão. E aquele homem dormiu na casa que Tyndale estava, almoçou, jantou, tomou café da manhã, andou nas ruas da cidade com William Tyndale, até que um determinado dia, andando pelas ruas, ele levou o William Tyndale até onde estavam os guardas esperando para prendê-lo. E o amigo de Tyndale dizia: Tyndale, toma cuidado. Não, pai, que é isso? Isso aqui é bênção de Deus. E Tyndale depositou toda a confiança dele naquele moço. E por conta disso, Tyndale foi preso, foi julgado, foi sentenciado e foi queimado na fogueira. O carrasco colocou a corda nele, e por trás ele aqui puxou, e depois o fogo tomou de conta lá do Tyndale. Então, irmãos, Jesus nos instrui a termos cuidado com os homens. Esse texto aqui, eu queria ler com vocês, lá em João 2, Evangelho de João. Se eu não me engano é lá mesmo, se eu não tiver notado errado, meu Deus. João capítulo 2, versículo 23 e 24. Jesus, ele estava já sendo muitas vezes perseguido pelos próprios judeus e ameaçado de morte. Algumas vezes Jesus não estava mais nem entrando na Judéia. Mas aqui diz o seguinte, no verso 23 e 24: estando ele, Jesus, em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava que alguém lhe testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Tu observe o que o texto está dizendo, irmão. Já aqueles homens creram em Jesus ao ver os seus sinais, contudo Jesus não confiava neles. Por quê? Porque Jesus era um homem perseguido, Jesus era um homem odiado. E Jesus sabia, meu irmão, que um homem está sujeito a se vender, ou um homem é sujeito a fazer muitas coisas por dinheiro. E Jesus, de modo algum, confiou neles, porque sabia o que havia dentro do homem. Então, queridos, uma instrução que Jesus nos dá a nós que exercemos liderança, tanto direta na igreja, como vocês, liderados, futuros líderes, ou que já são líderes dentro do ministério. Você que está exercendo a liderança espiritual no seu local de trabalho, na sua casa, sua família, está dizendo aqui, para nós termos cautela, sermos cautelosos com os homens, cautelosos. Às vezes o nosso melhor amigo pode puxar o nosso tapete, e talvez apareça o nosso melhor amigo, pode armar uma cilada para você.
Então isso nós temos que ter cuidado. Não é que nós vamos desconfiar de todo mundo, ou nunca vamos ter algum amigo. Só que a gente tem que ter cautela, tem que ter cuidado. Antes da gente laçar a nossa alma, como Davi e Jonas, com alguém, a gente precisa antes primeiro ir conhecendo aquela pessoa. Porque senão nós podemos estar correndo o risco de cair numa grande armadilha, numa grande cilada. Afinal de contas, quem traiu Jesus? Um dos 12, um dos seus melhores amigos, que viu o sofrimento de Cristo, as tentações de Jesus. Como nós falamos, quem traiu o William Tyndale? Uma pessoa que se passou por amigo e discípulo. Então é preciso, irmão, ter muito cuidado. Você vai dirigir uma congregação um dia, vai ser um pastor um dia, numa região, numa congregação, no lugar, então tome cuidado. Tome cuidado com as pessoas que se aproximam para exercer liderança. É preciso primeiro serem provados, é preciso primeiro serem conhecidos, para depois então você devotar alguma confiança neles. Amém? Então isso, irmãos, nós seguimos essas etapas ou esses passos que Jesus nos instrui, nos orienta. Dificilmente a gente vai sofrer algum dano. Mas se a gente querer passar o carro na frente dos bois, como infelizmente a gente costuma fazer, a gente acaba algumas vezes tendo prejuízo, batendo com a cara na parede. Enfim, no verso 18, vamos lá, voltar para Mateus. Verso 18, 21 e 22. 18, 21 e 22. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Agora o 21 e o 22. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão, e odiar de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós vamos ler, eu pulei aqui, irmãos, alguns versículos, mas mais na frente a gente vai ler esses versículos que eu pulei, tá bom? Procurei colocar numa ordem sistemática dos assuntos que eu estou colocando. Então o que isso está dizendo aqui? Jesus está falando o quê? De perigos e possíveis agressões e ódios que podemos sofrer por causa da nossa fidelidade a Ele. Entenda isso, irmão, que você, pela sua fidelidade a Deus, você pode correr em alguns momentos perigo, você pode ser alvo do ódio de alguém, tá? Por causa da sua fidelidade ao Senhor. Mas o Senhor também deixa claro que esses sofrimentos eles fazem parte dos propósitos de Deus para servir de testemunho e nos instrui a sermos perseverantes até o fim. Então Jesus diz que se você está exercendo alguma liderança, você já deve ter passado por alguma situação que você não queria ter passado. Você já deve ter sido instrumento de ódio em algum momento. Alguém pode ter lhe odiado em algum momento, né? Ter tramado alguma coisa contra você em algum momento. Mas ele está dizendo que esse tipo de sofrimento, ele vem sobre nós até como propósito de Deus. Até como propósito de Deus. Para quê? Para que o testemunho de Deus seja dado. Para que o testemunho do Senhor seja dado através do modo como nós vamos nos comportar diante daquele ódio com que alguém vem contra nós, ou daquela ação agressiva com que alguém vem contra nós. Então a forma como nós nos comportamos, isso vai dar um testemunho para a glória de Deus. E ele diz que isso faz parte dos propósitos de Deus, tá? E nos instrui a sermos perseverantes até o fim. Você lembra da história de Sansão? Lembra que Deus, não foi o Sansão, mas foi Deus. Isso é para quem crê na soberania de Deus. Se você não crê na soberania de Deus, você acha que o homem pode tudo, mas Deus está sempre no controle de tudo. E Deus colocou no coração de Sansão o desejo por aquela mulher filisteia, para que Sansão entrasse lá no meio dos filisteus e tivesse uma inimizade contra eles, e um motivo para poder matar os filisteus, porque Deus queria se vingar dos filisteus. Então observe que Sansão, para isso, precisou ter seus olhos furados, seus cabelos cortados, né? Ter ficado ali humilhado, ficou amarrado a 2 colunas naquele estádio, naquele ginásio, e sendo humilhado, zombado, escarnecido, né? Mas ali para quê? Deus colocou ele ali, naquele sofrimento todo, para Deus cumprir um propósito dele.
para Deus cumprir o propósito dele. Que Paulo fala, se eu não me engano, aos Filipenses, que as minhas prisões contribuíram para o progresso do Evangelho, porque por causa das minhas prisões, alguns irmãos tomaram coragem, que Deus permitiu que o maior apóstolo, o maior obreiro que ele tinha naquele momento, fosse preso, para que os outros que estavam covardes olhassem, rapaz, Paulo está preso por causa do Evangelho, e nós estamos aqui acuados com medo, vamos trabalhar. Então o sofrimento que algum homem de Deus, uma mulher de Deus passa para exercer sua liderança, isso pode servir de testemunho e de influência para outras pessoas que estão acomodadas, não é verdade? A gente vê alguém sofrendo pelo Evangelho, padecendo pelo Evangelho, poxa vida, eu estou aqui sem fazer nada, o irmão está ali passando dificuldade, passando luta, enfrentando gigantes por causa do Evangelho, eu aqui de braço cruzado, não, eu vou entrar na batalha também. Então os sofrimentos que Deus permite passar, Ele tem propósito com tudo. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. No verso 19 e 20, ele diz o seguinte, estão aprendendo aí, irmão? Amém? Verso 19 e 20, você viu agora que a gente voltou um pouco, né? Verso 19 e 20, mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito vosso Pai quem falará em nós. O que o Senhor está dizendo para nós? O Senhor diz que nos momentos de perseguição e afronta, nós não devemos nos preocupar em arquitetar o que havemos de responder, pois o próprio Deus nos dará palavras em nossa boca, como nós deveremos falar. Você lembra do jovem Estevão, debatendo com eruditos judaicos, e a Bíblia diz que o espírito pelo qual Estevão falava, ninguém podia resistir à sabedoria que ele dizia. Estevão não se preparou, não, peraí, quando eles me pegar eu vou dizer isso, aquilo, não, foi na hora, e Deus foi dando a palavra, para que a glória seja dele. Então, haverão momentos, irmão, que de fato a gente vai dizer, meu Deus, o que é que eu vou dizer, como é que eu vou me expressar, como é que eu vou falar, e Deus diz, fica tranquilo, eu vou te dar palavra e boca para você dizer aquilo que eu quero que seja dito. É isso. Então, irmãos, como a gente está vendo até aqui, que uma coisa, irmão, é pegar um microfone na rua para pregar, é subir no púlpito para pregar, é ir numa igreja receber um convite para pregar, como todos nós aqui recebemos. Mas outra coisa bem diferente de ser um pregador é exercer a responsabilidade de uma liderança. E vocês, muitos de vocês aqui já são líderes e precisam cair a ficha de quem vocês são dentro da obra do Senhor. Precisam cair a ficha, vocês não são mais, irmãos, ovelhas comuns do rebanho, vocês são líderes, vocês são obreiros, vocês são pessoas que foram reconhecidos pela igreja para um propósito, para um chamado, para uma missão. E você precisa entender que você precisa desempenhar o papel de vocês. Pastor, mas eu não sabia que era tão dificultoso. Mas é. Se nós olharmos, irmão, o histórico dos líderes que serviram a Deus de verdade, pega lá aquilo que dá para trás de emprego lá no... Pega lá o currículo vitae de Jeremias. Olha para a vida dele antes do ministério, olha para a vida dele dentro do ministério. Olha para o currículo de Davi, antes do ministério e depois do ministério. Cuidava de ovelha lá, tranquilo, tocando harpa, agora está fugindo, para não morrer, Saul querendo matar, longe de papai, longe de mamãe, sem ter o que comer, passando frio, fome, muitas vezes necessidade, dificuldade. Olha para o currículo de Paulo, pessoa importante, um cara da alta sociedade, um cara bem visto, um fariseu, dos principais, os mais eruditos, os mais conhecedores, os mais instruídos, versados na lei. Um homem que dizia uma palavra e pronto, está dito, bateu o martelo e está lá alguém para obedecer. Agora olha para Paulo no ministério, sendo perseguido, passando fome, frio, nudez, necessidade. Então olha para o currículo desses homens, no momento que eles foram chamados para exercer o ministério, irmão, e veja o quanto eles padeceram para exercer sua função de liderança.
Então a igreja atual, a igreja que chamamos de contemporânea atual, ela tem uma visão totalmente equivocada do que é ser uma liderança. A gente olha para esses líderes aí que estão na mídia, né? Esses líderes aí tipo Malafaia, tipo Valdemiro Santiago, Edir Macedo, a Genoduque e companhia limitada. Olha para esses camarada e vê os caras lá num carrão de luxo, né? Com um relógio de 50 mil no braço, uma fazendona para beber leite, tomar até banho de leite se quiser, de gado, né? Dinheiro no bolso, riqueza guardada. Eu quero ser um líder como esse aí. Não queira não, meu irmão. Não queira ser um líder como aquele, que eles estão totalmente fora dos padrões bíblicos. Totalmente fora dos padrões bíblicos, né? Eu achei interessante, lembrei o que o Rubens colocou na mensagem de quarta, né? Que um determinado estudioso disse, alguém perguntou a um determinado pastor presbiteriano, né? Se a igreja, como é que era? O que ele falou? Se a igreja fosse mais, pastor, se a igreja fosse mais perseguida, era mais fiel? Ele disse não. Se a igreja fosse mais fiel, ela seria mais perseguida. Então isso foi muito impactante, foi muito forte, irmão. Por quê? Porque a igreja não está sendo fiel como deveria ser, por isso a igreja não está sendo perseguida. Mas se você for exercer a liderança fiel a Deus, você vai ser perseguido. Vão tentar matar teu ministério, vão tentar matar, sim, o teu trabalho, vão tentar parar você. Vai vir pensamentos, vai vir setas, mas você deve ser perseverante, em nome de Jesus. Eu falava outro dia, reunido com alguns pastores, eu dizia, olha, o que mostra o sucesso de um ministério não é a multidão de pessoas que está ali, mas é a fidelidade com a qual aquele ministério se comporta diante da palavra de Deus. Então, amados, Jesus diz, né, que nos momentos das afrontas, das dificuldades, nós não devemos nos preocupar, porque elas virão certamente, mas Ele vai nos dar a direção certa, a orientação certa, como nós devemos proceder naquele determinado momento, amém? Então nós, infelizmente, né, como talvez já fosse esperado, não podemos terminar hoje essa mensagem, tá? Mas a gente vai terminar na semana que vem, amém, pessoal? A partir da semana que vem a gente continua do verso 24, mas eu quero que vocês entendam uma coisa, irmãos. O propósito dessa palavra, certo? É instruir você, para você aprenda como se conduzir, como se comportar, e receber as instruções do próprio Jesus diante das palavras dele, como você deve exercer sua liderança. Fala dos perigos, fala das dificuldades. Jesus orienta, Jesus instrui, Jesus exorta. Para quê? Para que nós não venhamos parar ou desistir no meio do caminho. É só ele diz, aquele que pega no arado, de maneira alguma deve olhar para trás. Pegou no arado, vai para frente. Toda dificuldade, adversidade, mas vá para frente, que o Senhor nos prova nessa caminhada. Então eu peço que os irmãos se ponham de pé, em nome de Jesus.